Vamos dar continuidade ao estudo dos sistemas de equações de diferenças. Vamos abordar agora o estudo de um modelo epidêmico discreto. Para isso, vamos considerar uma doença que está se espalhando pelo país, como por exemplo uma nova gripe, cujo contágio se dá pelo contato entre as pessoas. O sistema de saúde, os Centros de Controle de Prevenção de Doenças, estão interessados em conhecer e experimentar um modelo para essa nova doença antes que ela realmente se torne uma epidemia real. Para isso, para esse modelo, nós vamos considerar que a população esteja dividida em 3 categorias: a população suscetível, população infectada ou população removida, ou também chamada de população recuperada. Bem, para isso nós vamos fazer algumas suposições neste modelo. A primeira delas é que nós temos uma população constante, onde ninguém entra ou sai da comunidade ou não há contato fora de uma determinada comunidade. Nós vamos também fazer uma hipótese de que cada pessoa é suscetível, ou seja, ele é capaz de pegar essa nova gripe. Ela pode ser também infectada, que atualmente está com essa gripe e pode espalhar a doença, ou é chamada de removido ou recuperado, que já está com a gripe e não vai pegar novamente, o que inclui aí também, no caso, a morte. Os suscetíveis nós vamos chamar de S, os infectados nós vamos chamar de I, a população infectada, e a população de recuperados nós vamos chamar de R. De início, uma outra hipótese, é que cada pessoa ela está ou no grupo S ou no grupo I, ou ela é suscetível ou ela é infectada. E depois que alguém pega essa gripe durante um ano, não pode pegar novamente. Então nós vamos admitir aqui que após ser infectado adquire-se a imunidade. Vamos fazer uma suposição também uma hipótese em que a duração média da doença é um pouco mais de uma semana, e ao longo do qual a pessoa ela é considerada infectada e nesse período ela pode espalhar a doença. E o nosso prazo para o modelo vai ser um prazo semanal. Então esse modelo ele vai evoluir semanalmente. O conjunto dessas considerações dá origem ao chamado modelo SIR. SIR, S e R, onde S indicam os suscetíveis, I os infectados e R os recuperados. E nós vamos trabalhar com as seguintes variáveis aqui: S de N, onde N é a semana, ou o tempo. S é o número de indivíduos suscetíveis na semana N. I é o número de infectados na semana N. E R é o número de recuperados no tempo N. Então vai haver uma interação entre essas 3 populações, S, I e R. Bem, nós vamos começar aqui então com a modelagem dos recuperados. A nossa suposição, como nós falamos anteriormente, é que para o período de tempo que alguém está com essa doença é de um pouco mais de uma semana. Colocamos aqui o período de 5/3. Para facilitar as nossas contas e para deixar alguns parâmetros mais claros. Bem, dessa forma, 3/5 dessas pessoas, ou 60%, que é 3 dividido por 5, 60% das pessoas infectadas serão removidas ou estarão recuperadas em cada semana. Dessa forma, nós temos que o número de infectados, o número de recuperados, que evolui a cada semana,
ele se dá da seguinte forma: o número de recuperados na semana N mais 1 é o número de recuperados na semana N mais 0,6 vezes o número de infectados. Então, notem que há uma conversão de infectados em recuperados. E essa taxa é de 60%, que é exatamente o que está indicado aqui, que é o período de uma semana. Observem que o produto 3/5 de 5/3, que é o período de incubação, que é o período de duração dessa doença, dá exatamente 1, que é uma semana. Esse valor de 0,6 que está indicado aqui, ele é chamado de taxa de remoção por semana. E ele representa a proporção de pessoas infectadas que são removidas ou que se tornam recuperadas da infecção a cada semana. Dessa forma, então, nós temos a dinâmica da população recuperada e agora vamos passar para a modelagem dos infectados. Então, I de N é a população de infectados na semana N, né? E ela terá alguns termos que aumentam ou diminuem a sua quantidade ao longo do tempo. Bem, a população de infectados ela decresce pelo número de pessoas removidas a cada semana, ou o número de pessoas recuperadas a cada semana. E esse fator, como nós vimos anteriormente, é de 0,6 da população atual de infectados. Porém, a população de infectados ela aumenta em função do número de pessoas suscetíveis que entram em contato com pessoas infectadas e assim contraem a doença. Então, isso é modelado através deste produto INSN, lembrando que I é a população de infectados, S é a população de suscetíveis. E nós definimos aqui um coeficiente A, que é a taxa de disseminação da doença, ou também chamado de coeficiente de transmissão. A gente percebe que esse é um coeficiente probabilístico, já que ele modela essas interações, né? E nós vamos assumir inicialmente que essa taxa é um valor constante e que pode ser encontrado a partir das condições iniciais da doença. Para que esse ponto fique mais claro, nós vamos partir para um exemplo da determinação do coeficiente de transmissão, que é o coeficiente A. Para isso, vamos ilustrar da seguinte forma. Vamos supor que nós temos uma população de 1.000 pessoas residindo em um condomínio. E dentro dessa população, uma enfermeira detectou 5 pessoas relatando os sintomas da doença. Então, considerando essa população de 1.000 pessoas, nós observamos o seguinte, que a população inicial de infectados são de 5 pessoas e a população de suscetíveis de 995 pessoas. Notem que aqui nós não faz sentido falarmos em recuperados, né, porque nós estamos na primeira semana e esse tempo, né, é menor do que o prazo de duração da doença. Então, isso aqui foi percebido na primeira semana. A doença, então, evolui para uma segunda semana, onde foi percebido uma evolução de 5 para 9 infectados. Muito bem. Com essa evolução é possível calcular esse parâmetro A. Então, o coeficiente A é calculado da seguinte forma. Nós temos que a população inicial de infectados é 5. Logo, usando o modelo que nós construímos, a população na semana 1, na primeira semana, ou a população de infectados de 1, vai ser dado por I de 0, menos 0,6 I0, mais o coeficiente A vezes I0S0, onde I é a população de infectados e S é a população de suscetíveis. Substituindo, então, os valores, nós temos que a população de infectados na primeira semana, 9 pessoas, população de infectados
na semana inicial 5 pessoas. O produto 0,6 vezes 5, nós temos aqui 3, que foram a quantidade de pacientes recuperados, a quantidade de infectados que se tornaram recuperados. E aqui o coeficiente A, que multiplica o número de infectados na primeira semana pelo número de suscetíveis na primeira semana. Fazendo o algebrismo necessário aqui, e reorganizando os termos, nós percebemos aqui que nós chegamos nessa quarta equação e daqui nós encontramos o valor do coeficiente A. Então notem que esse é o coeficiente de transmissibilidade, que representa o número de infectados que vão a taxa de infecção, de transmissibilidade da doença após o encontro entre os infectados e os suscetíveis. E por fim, nós vamos modelar então a população de suscetíveis. Então, a população de suscetíveis chamada de SN. Então, vamos considerar que esse número diminui apenas com o número de pessoas infectadas. E nós podemos usar a mesma taxa que nós usamos anteriormente para obter um modelo da variação de suscetíveis. Então, suscetíveis na semana N+1, aqui vocês, por favor, considerem N+1, tem um erro de digitação aqui, é igual ao número de suscetíveis na semana N menos o produto SNN pela taxa de transmissibilidade da doença. Então, com base nesses modelos que foram construídos para os recuperados, infectados e os suscetíveis, nós chegamos no modelo acoplado, que é representado dessa forma aqui. Nós temos então o número de recuperados na semana N+1 em função do número de recuperados e infectados na semana N, o número de infectados na semana N+1 em função do número de infectados suscetíveis na semana N e o número de suscetíveis em função dos suscetíveis e infectados também na semana N. Então esse é o chamado modelo CIR, e observem que neste caso, nós, baseado nas hipóteses que nós construímos, que nós estabelecemos, os pacientes ou as pessoas, assim que elas se contaminam com a doença, elas se tornam imunes. Existem outros modelos que abordam ou consideram uma imunidade parcial e até mesmo alguns outros modelos que consideram um delay, ou um atraso nessas semanas. Bem, com base nessas informações deste modelo que foi construído, nós vamos partir para a implementação de um modelo computacional. Bem, para isso nós vamos criar uma representação computacional do problema. Então nós temos aqui um modelo matemático discreto, como já foi mostrado anteriormente, porém aqui com uma diferença. Nós vamos substituir os termos, vamos usar os termos A e B para representar esse modelo matemático. Então aqui aparece um modelo matemático com o coeficiente A e B, que são parâmetros do modelo, e nós vamos usar uma transformação de variáveis. Nós vamos usar um vetor x para a semana N, que vai ser representado por x0, x1 e x2, onde x0 representa os recuperados, x1 representa os infectados e x2 representa os suscetíveis. Então, usando esse vetor para representar as variáveis do problema, nós temos que o sistema, a evolução do sistema, ocorre dessa forma. Observem que é o mesmo sistema que nós temos aqui em cima,
sistema de equações discretas, porém com a substituição das variáveis R, I e S por x0, x1 e x2. E aqui também aparecem os parâmetros A e B, que são os parâmetros da evolução desse modelo da doença. Agora vamos partir para a implementação. Então aqui o código em Python. Na primeira linha nós importamos o módulo de computação numérica. Na segunda linha o módulo para se fazer gráfico. E aqui nós criamos uma função, assim como no caso anterior, que eu chamei aqui de evolui sistema, com a condição inicial, x0, o parâmetro A e B, que são os parâmetros associados ao modelo, e aqui ela evolui por um número fixo aqui, por um número padrão de 50 semanas. Aqui nós criamos um vetor para evoluir essas três variáveis, x0, x1 e x2, que representam o número de recuperados, infectados e suscetíveis, a condição inicial e aqui a evolução do sistema. E nessas três equações aqui estão representadas as equações de evolução do sistema, como vocês podem comparar. Após a evolução, por um certo número de passos, essa função retorna o histórico das três variáveis. Façam então simulações, variando os parâmetros A e B, tentando entender o que esses parâmetros representam no modelo, como eles podem controlar as informações do modelo. Testem também diferentes populações iniciais de infectados. E nós vamos discutir esse modelo na nossa atividade síncrona. Observem que, dada a condição inicial, como foi mostrada anteriormente, nós temos uma população inicial de 5 infectados e 995 suscetíveis. Aqui em verde nós temos um declínio na população de suscetíveis, em que se estabiliza em torno de aproximadamente 100 indivíduos. A população de recuperados cresce à medida que as semanas passam. Lembrando aqui que, neste caso, quem se infecta com a doença se torna imune. E aqui em laranja, a variação da curva de infectados. Notem que a curva começa a subir, chega em um ponto máximo aqui, um ponto de máximo, e em seguida o número de infectados decresce até chegar a zero. Então essa curva em laranja é uma das curvas que vocês têm visto aí bastante reportada na mídia, mostrando a evolução, por exemplo, do novo coronavírus. Nós vamos então continuar esse estudo na nossa atividade síncrona. Façam as simulações, façam os testes e tragam as dúvidas. Bons estudos a todos.